E qual que era a estratégia? Algumas entidades faziam empréstimos, até talvez pequenos valores, para não chamar tanto atenção, no nome de beneficiários, e eles eram os beneficiários desses empréstimos. E aqui Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Pondera Sem Filtro, o programa que representa, sim, a leitura e a opinião dos seus idealizadores. Eu, Luciano Filite, novamente, com meu amigo Alessandro Henrique de Oliveira. Tudo bem, meu nobre? Salve, Luciano, é muito bom estar aqui contigo, com você que nos acompanha aqui no Pondera Sem Filtro. É um prazer inenarrável nesse programa no qual a gente vem falar, apontar e mostrar aquilo que precisa ser melhorado no nosso Brasil varonil. Exatamente. Infelizmente, hoje a gente vai tratar de um assunto um pouco tanto triste, chato, porque mexeu com os nossos aposentados, mexem com aquelas pessoas que deram a sua vida, o seu suor para a sociedade e agora, no final da sua vida, sofreram essa fraude bilionária no INSS. Você deve ter ouvido muito conteúdo aí nas redes sociais, notícias, falando aí sobre esse assunto. E hoje a gente fez um compilado das principais informações para que você possa realmente entender o que aconteceu, o que está acontecendo, o que está por trás de tudo isso. Então, antes da gente entrar propriamente no assunto aqui, pega o link desse vídeo, já manda no grupo do teu condomínio, no grupo dos teus amigos, manda para aquele parente, teu amigo, teu pai, teu avô que é aposentado e que sofreu com esse tipo. Inclusive, Alessandro, eu mesmo tive um caso na minha família que o meu pai sofreu esses descontos. Mas por sorte ele me procurou na época, a gente avaliou ali, identificamos o desconto e ele conseguiu ressarcir. Mas a grande maioria das pessoas, até por serem pessoas mais simples, não se atentaram para esse detalhe. E é isso que a gente vai falar. Alessandro, deixa eu te perguntar, como é que começou essa história, essa farra dessa fraude no INSS? Olha só, na verdade, esse problema é mais crônico do que a gente imagina. Ele começa lá em 2016, isso foi durante o governo da Dilma. Governo Dilma, 2016. Governo da Dilma, exatamente. O governo Dilma, com todas aquilo, né, aquela desgraça que foi, aonde diversas associações e entidades elas descobriram uma forma do quê? De cadastrar descontos para os beneficiários do INSS. Apesar que em 2019 aconteceu do Bolsonaro ele ampliar o acordo de descontos, né, no governo Bolsonaro, só que até então ali ele era apenas uma ampliação que visava beneficiar essas pessoas. Mas essas entidades, desde 2016, já vinham criando processos, esquemas para colocar descontos cadastrados nos contra-cheques aí de aposentados, pensionistas, né? Sempre com as diversas desculpas na criatividade, que envolvia o desconto de plano de saúde, desconto funerário, e na verdade, quando chegou lá em junho de 2023, né, houve as primeiras denúncias alertando o Conselho da Previdência, mas nesse momento nada acontece, e aí vamos falar a verdade, não é que nada acontece, é que aqui vistas grossas são feitas para que isso fique quietinho e não vá à tona esse escândalo. Tá. Para a gente esclarecer um pouquinho, tá? Teve esse acordo de cooperação com o INSS que como que funcionava? As entidades, elas mandavam as listas de associados. E isso pressupõe que você tinha uma ficha de afiliação desse associado, que tivesse uma assinatura dele concordando com aquela associação. Isso não acontecia. Essas listas começaram a ser mandadas pelo INSS e o INSS simplesmente homologava os descontos sem confirmar se aquele aposentado, aquele beneficiário tinha realmente se associado. Então, 2016 começa no governo Dilma, no governo Bolsonaro ali, ele facilita um pouco mais essa comunicação com o INSS, mas como você falou, em 2023, daí já estamos falando do governo Lula, que começam as primeiras denúncias, não é isso? Exatamente, é efeito vistas grossas. E bem colocado que você tratou no processo, porque todo desconto, seja de um empréstimo consignado ou de qualquer outro suposto benefício, tem que haver a aprovação
do aposentado, enfim, do beneficiário do INSS. E isso quer dizer o quê? Que hoje nós vivemos num país onde deveria haver um formulário, ou, né, como em 2025, digitalmente o camarada tem que chegar lá, botar a sua senha e autorizar. E o fato é que eles acharam uma maneira de contornar isso e chegava o desconto pro aposentado, infelizmente, né? O senhor de idade acabava vendo o desconto, deixava para resolver no próximo mês e aí começou a ter esse rombo. Mas olha que coisa interessante, né? Somente em dezembro de 2023 que essa denúncia se torna pública através da imprensa e o volume de descontos dobra, mostra que o volume de descontos dobra no governo Lula. 2023. Olha que absurdo, né? Dezembro de 2023, realmente, que a opinião pública é informada, né? A imprensa descobre essa informação. Exatamente. Lembrando que até então existe uma outra crise no Brasil, que é o quê? O controle da narrativa, né? Então eles querem controlar a narrativa e quando a gente vê que a imprensa coloca daí, divulga isso, é porque realmente não tinha mais como acobertar, não tinha mais como segurar. Mas foi à tona. Pois bem. Então, assim, junho de 2023 surgem as primeiras denúncias, o INSS ele é informado desses descontos irregulares. Em dezembro de 2023, isso sai na imprensa e nada continua sendo feito. E somente em abril de 2025, olha que absurdo, praticamente um ano e meio depois das denúncias, é que é deflagrada a operação da Polícia Federal e agora a gente realmente toma ciência do tamanho do roubo que foi feito dos nossos aposentados. Isso. E o rombo é exatamente de 6,3 bilhões de reais, afetando, aí vamos colocar, mais de 4 milhões de beneficiários. É muita gente que foi roubada. Você bem falou, numa outra ocasião, quando a gente estava conversando aqui antes de iniciar a gravação, que isso, na verdade, uma fraude é uma fake news. Porque isso aqui é um verdadeiro roubo. Você foi muito feliz quando você falou exatamente. isso, né? Exatamente. Quando a gente pega os escândalos de corrupção do Brasil, Petrolão, Mensalão, etc., sempre são agentes públicos que estão roubando empresas estatais, principalmente. Nesse caso, nós temos um verdadeiro sequestro do Estado por criminosos, vamos falar bem a verdade, por criminosos que estão usando os mecanismos, as entidades do Estado para assaltar diretamente as pessoas. Tá? Então, assim, não existiu o rombo. O que existiu foi um roubo direto. O Estado brasileiro tomado de uma máfia roubando os aposentados e pensionistas. Essa é a grande verdade nua e crua. Exatamente. Aí nessa caminhada, quando começou essa operação sem desconto, né, já foram 700 agentes investigados, 211 mandatos de busca e apreensão, só que a verdade é o seguinte, o verdadeiro tubarão, o verdadeiro ladrão, o arquiteto que está por trás disso, não foi pego ainda, está lá na surdina. Exatamente. E isso é um absurdo, né? E aí, Luciano, a gente tem o quê? O acordo de cooperação entre AMBEC, a PPN, Conafer, Contag, aonde estão todas elas envolvidas nesse verdadeiro roubo, aonde que a coisa tomou uma dimensão, literalmente, não é somente agentes lá dentro do INSS, existem políticos que estão usufruindo e roubando literalmente dos aposentados, né? Exatamente. E por isso que é importante, você que chegou até esse ponto do vídeo, já dá o teu like, comenta aí o que você acha, manda para as pessoas que você quer divulgar essa informação, porque até então o governo está tentando pôr panos quentes de certa forma, tentando dizer que vai resolver, que vai ressarcir e tal, mas a gente tem que entender que esse roubo no INSS, ele não aconteceu por causa de um ou dois agentes, mas porque sim agentes públicos, políticos estão envolvidos. E a grande prova disso é que além dos 6,3 bilhões que foram roubados diretamente dos aposentados, essas associações receberam pelo menos 7 emendas parlamentares.
Que é um absurdo isso, né? Sem a origem declarada. Então, esse valor chega em torno de 5,9 bilhões de repasse. Estamos falando de agentes políticos que repassaram para essas empresas que estavam assaltando os nossos aposentados, nossos pais, nossos avós, 5,9 bilhões de dinheiro do contribuinte. Não, e olha só, a CONTAG, que é uma dessas associações que estão no acordo de cooperação, ela movimentou os 26 milhões que tu comentou, né, para 15 contas diferentes, e aí vem exatamente isso, das 11 entidades, 7 receberam emendas. Olha que coisa absurda. Essas emendas, elas giram em torno de 5,9 bilhões de reais em repasse. É um absurdo a gente se defrontar com isso, e aí vem a grande bomba. Quer dizer, na verdade, deixa eu te perguntar. Isso aqui não é nenhuma novidade, né? Bom, para muitos vai ser, né? Só Alessandro, pessoal de esquerda, né? De todas essas entidades que enriqueceram, Alessandro, qual foi a entidade que mais enriqueceu nesse período? Olha só, foi a tal da Sindinap. E na Sindinap ele tem um vice-presidente que é chamado Frei Chico. Você sabe quem é o Frei Chico? Conta para eles quem é o Frei Chico. Frei Chico, nada mais, nada menos do que o irmão do presidente Lula. E o Sindinap faturou mais de 100 milhões de reais nos últimos 3 anos. E você sabe qual que é a pior coisa de tudo isso? Que agora que está acontecendo a operação e está investigando, todas as associações estão, a polícia está em cima. Menos quem? A Sindinap, que é onde está o irmão do presidente da República. Então, por aí, tire as suas conclusões, né? A entidade que mais enriqueceu não é a entidade que está sendo investigada. Não, e o pior, né? De todo esse dinheiro que foi roubado, existe aí uma estatística que fala que a probabilidade de retornar 1% é o máximo que vai poder acontecer. É porque, óbvio, você tem, vamos falar bem a verdade, um monte de bandidos aí que desviaram esse dinheiro, e é óbvio que eles tiraram do país, esconderam na cueca, sabe-se lá Deus aonde, para que, se descobertos, não tivessem que devolver, tá? Embora o governo, Alessandro, ele está dizendo que pediu na justiça o sequestro de bens, bloqueio de contas, diz que conseguiu ali em torno de 2 bilhões para ressarcir. Mas de 2 para 6 ainda tem muita coisa aí. Com certeza. Dinheiro para recuperar. Você veja bem lá, o Antunes, o Careca, né? Quem é o Careca? Fale quem que é o Careca. O Careca, o Antunes, ficou conhecido como Careca do INSS, né? Ele é um dos investigados ali, é o principal operador desse esquema de corrupção. Só ele conseguiram rastrear, né? O que conseguiram rastrear de movimentações financeiras feitas por ele dá em torno de 53 milhões, né? Mas, nem todo careca é ruim, tá? Existem os carecas bons do Brasil, como, por exemplo, o Alessandro Henrique aqui do Pondera, sem filtro, não é verdade? Mas é um absurdo, né? E além disso também, tá? Com esse careca, foi encontrada ali uma planilha, um caderninho com propinas, pessoas que receberam recursos. Isso te parece familiar? Te lembra alguma coisa? É a organização deles, né? Agentes recebem 5%, os presidentes recebem tantos por cento, né? Conselheiros recebem tantos por cento, e a verdade é que aquele cidadão que já ganha um salário mínimo que não dá para viver no Brasil, já passa uma vida miserável, altamente desafiadora, por causa que a aposentadoria no Brasil, ela não é feita para manter o padrão de vida, mas sim o custo de vida, como teve uma ocasião que eu escutei uma reportagem que deu, acho que, se não me falha a memória, foi na Jovem Pan, e esse político estava falando sobre o cálculo da aposentadoria e o porquê que chega na idade de se aposentar, como é que se faria essa conta, né? E aí eu me lembro que, se não me falha a memória, foi o Emílio da Jovem Pan que perguntou para ele assim sobre se a pessoa com aposentadoria poderia manter o padrão de vida, e ele foi muito claro que uma aposentadoria ali do INSS, vamos colocar assim, ela não é feita para você poder manter o seu padrão de vida, mas você poder manter o seu custo de vida, o custo mínimo de vida. Olha que coisa absurda. Então, essa pessoa que recebe um salário mínimo, ela recebe um salário mínimo, não dá para viver no Brasil
com um salário mínimo, você passa necessidade, você passa fome, você passa problema. Mesmo assim, esse camarada acabou tendo um descontinho aí de R$80, de R$50, com uma mentira ou outra, ainda aumentando o nível de fragilidade econômica dessa pessoa. E se você chegou até aqui, você já conseguiu se indignar, sentir a indignação que a gente está com essa situação, é porque talvez você não tenha visto ainda sobre a fase 2 desse golpe. Na primeira fase foram 6,3 bilhões. Alessandro, o que é a fase 2 desse golpe? É a famosa farra dos empréstimos consignados, que lá em 2016 foi uma das coisas que as entidades entenderam que elas poderiam utilizar para roubar da população. O empréstimo consignado é muito simples. Você é um pensionista, você vai num banco, sei lá, Caixa Econômica Federal, vamos usar aqui como exemplo, né? Você diz que você precisa de um empréstimo de tantos R$1.000 para fazer alguma coisa na sua casa, na sua vida. Ele vai fazer esse empréstimo, vai passar por uma análise, né? Vai liberar o empréstimo e automaticamente ele vai ser descontado na folha de pagamento da pessoa. Então, se ela ganha R$1.000 e ela fez um empréstimo que vai ter lá os R$200 de desconto, vai aparecer os 200 de desconto, menos os R$1.000 dele, vai ser o saldo que ele tem para receber. Isso é um empréstimo consignado, que também, tal como qualquer desconto, Luciano, que deveria ser autorizado, e quando a gente fala aqui autorização, não é simplesmente dizer, tá tudo bem, ou um banco, ou uma associação receber uma planilha e repassar para a Dataprev. É o documento que essa pessoa assina, ou o documento digital no qual ela bota uma senha, usa lá o .gov dela para daí autorizar para que haja realmente a operação, coisa que em nenhum momento foi feito e, infelizmente não, né? Intencionalmente o governo Lula faz vistas grossas diante disso e agora ele fica o quê? Fazendo o seu joguinho sujo para não perder a governabilidade do país. Alessandro, quantas pessoas são estimadas, qual que é o tamanho desse rombo só com os empréstimos consignados fraudulentos que estão sendo investigados? São mais de 6 bilhões de vítimas, 6 milhões, perdão, são 6 milhões de vítimas, totalizando 90 bilhões de reais. Mais de 6 milhões de vítimas e um roubo, né, de 90 bilhões de reais. E qual que era a estratégia? Algumas entidades faziam empréstimos, até talvez pequenos valores, para não chamar tanta atenção, no nome de beneficiários, e eles eram os beneficiários desses empréstimos. E aqui, se você conseguiu entender a nossa indignação, porque a maneira como o governo está tratando isso é como se fosse um rombo, uma fraude, e que ele vai ressarcir. Ele não vai. Mas aqui o que a gente tem que entender é que isso aqui não foi apenas uma fraude, foi um assalto aos nossos aposentados, principalmente aquelas pessoas mais simples, talvez até pouco alfabetizadas, que dependem de um salário mínimo para viver, que sofrem dependendo de serviços públicos ineficientes. Foram essas as pessoas que foram assaltadas. Você consegue entender que o nosso Estado ele não está nos servindo como ele deveria, mas que bandidos estão se servindo do nosso Estado para nos assaltar, Alessandro? Com certeza. E aí, Luciano, tem uma coisa que é importante a gente colocar aqui, que isso é sistêmico também no Brasil, que é o famoso desvio de atenção. Porque quem que realmente manda no Brasil? Você acha que é o presidente da República ou você acha que o presidente é apenas um fantoche que fica ali tentando acertar as cordas? Quem que manda no Brasil? Alessandro, você fez uma pergunta bem importante, porque infelizmente, e até nesse debate vai acontecer muito, não tenham dúvidas, tem muita gente que vai culpar o governo Bolsonaro por causa disso e vai culpar o Lula, vai acontecer os dois. Mas uma coisa, a gente já começou esse vídeo chamando a atenção. As primeiras fraudes começaram em 2016, no governo Dilma. Depois tivemos o governo Temer, o governo Bolsonaro e agora o governo Lula. E por que essas práticas continuaram? É verdade que elas aumentaram muito no último governo, mas elas também existiram no governo anterior. Por causa dos grupos políticos que atuam por trás dos bastidores.
Tá? Então, e esse é um problema assim do brasileiro, infelizmente a gente acha que o presidente, quando eleito, ele vai chegar, vai bater na mesa e vai corrigir o país. E não é a verdade. E a gente vê claramente aí que pro atual governo conseguir ganhar, ele teve muita dificuldade, foi uma eleição apertada, ele teve que fazer muitos acordos com diversos partidos, com diversos grupos políticos e que culminou nessa ampliação. Essa é a grande verdade. Para a gente mudar esse país, não adianta a gente parar e pensar em querer mudar somente o presidente, o governador, o prefeito. A gente tem que prestar atenção no legislativo. E por que eu estou dizendo isso e chamando a atenção nesse momento? Aliás, até acho que estou um pouco exaltado aqui hoje, mas é porque está em tramitação agora a abertura de uma CPMI, uma Comissão Parlamentar Mista de Investigação entre a Assembleia dos Deputados e o Senado. Já tem assinaturas suficientes para isso, para realmente investigar o que aconteceu. E qual que é a postura do governo diante disso? Tentar abafar isso. Por quê? Porque eles não querem investigar a fundo quem são os culpados por causa desse roubo. Mas eles querem diminuir o impacto disso na imagem do governo. Porque 2026 é ano de eleição. Mas, Luciano, isso é estratégia básica de gente que trabalha na esquerda. Essa que é a verdade. Como é que uma esquerda se sustenta num país? É controlando a narrativa, controlando a situação, porque se ele não tiver o poder do Estado como está aí hoje, não existe. Não existe esquerda. E não adianta vir com aquele papo mentiroso de que a esquerda está preocupada com a pessoa que é mais pobre, com aquele que está na desigualdade econômica, social, porque ele não está, não. Está aqui uma prova de tem muita gente político lá, que está em partidos que representam essa classe e que estão roubando as pessoas. É a grande verdade, né? Se a esquerda realmente defendesse o trabalhador, ela era a primeira a correr atrás dessa CPMI para investigar a fundo realmente e punir quem são esses ladrões. E não querer fazer o que andam tentando, que é o quê? Calar a boca das redes sociais, porque daí na informação descentralizada não tem mais como um governo corrupto como esse manter a estrutura coesa, ou que nem a gente vê naquele filme chamado V de Vingança, que ali realmente retrata essa realidade, no qual um governo que manipula as peças do jogo, muita gente sofre, e somente essa elite, vamos colocar entre aspas, é que acaba se beneficiando através do roubo, através, sabe, de lesar uma pessoa que não tem nem, às vezes, estrutura cultural, intelectual para poder afrontar essa situação. Então, é por isso, Luciano, que eu digo, o Estado ele tem que ser mínimo. Se o Brasil ele quer mudar e quer que acabe com esse tipo de situação, constrangimento internacional que nós estamos vivendo, porque quando um americano, um europeu vê isso acontecendo no Brasil, é aí que mostra que realmente aqui é um governo fraco, um governo sem vergonha, um governo que não presta, um governo que não deveria estar e, portanto, não deveria existir. Eu não sei, de repente você acha que não, o governo tem que ser gordo, tem que ser forte, tem que ser poderoso, né? Tem que dizer o que é certo, o que é errado, mas eu não consigo compactuar com isso, Luciano. Não dá realmente para compactuar, Alessandro. Você que nos acompanhou até agora, até o momento, são essas as informações que a gente teve acesso. Com certeza, nos próximos dias, nos próximos meses, a polícia vai trazer mais informações à tona e é importante que a gente acompanhe. A gente só vai mudar esse país, garantir o futuro dos nossos filhos, se a gente realmente cobrar dos nossos políticos. Então, cobre o seu deputado que você votou, que você ajudou a eleger, para que ele apoie essa investigação, para que investigue de verdade e que não seja colocado panos quentes. E eu gostaria muito, agora chegando no final desse vídeo, que você comentasse aí o que você achou desse conteúdo, se faltou alguma informação, as informações novas que podem estar aparecendo nos próximos dias, comenta aí para estar ajudando a contextualizar melhor. E mande esse vídeo para os teus amigos, compartilhe nas suas redes para que mais pessoas saibam, que elas tomem consciências de que nós estamos sendo assaltados pelo próprio Estado. É isso aí, eu reforço aqui junto com o Luciano, se você está indignado como nós estamos aqui, coloque nos comentários. Pontue isso, porque é isso que ajuda a impulsionar um vídeo que vai abrir os olhos de milhões e milhões de pessoas que precisam sair dessa utopia achando que a maneira como o Brasil está é a maneira mais maravilhosa de existir. Né? Exatamente. Isso tem que acabar.
realmente chegou num ponto que o Brasil precisa mudar, e se a gente ficar, se a maior parte da população ficar concentrada em lembrar quem foi que ganhou o Big Brother de 2019 e esquecer quem foi o vereador, quem foi o deputado, quem foi o senador que elegeu, que ele votou na eleição passada, aí nunca haverá mudança. Então, se você quer mudar, começa com essa virada de chave de consciência. É lamentável isso, né, Luciana? A gente tem que, através de um programa, a gente tem que tratar de um assunto tão repugnante como este. Repugnante é a palavra que define. Bom, aqui encerramos nosso vídeo, tá? Até a próxima, esperamos que com notícias melhores. Com certeza. Nos siga nas redes sociais, te convido você a se inscrever no canal, clicar no sininho de notificação para que você acompanhe todo o conteúdo que nós publicamos e também nas outras redes sociais, Instagram, @PonderaCastBrasil e TikTok, X e demais redes, apenas @PonderaCast. Nós nos vemos no próximo programa, se assim Deus nos permitir. Um beijo no coração, um forte abraço.